Fala aí, meu amigo, minha amiga, petroleiro e petroleira que nos segue aí nas nossas redes sociais. Nós estaremos falando um pouquinho, pessoal, sobre o processo de negociação do acordo coletivo do sistema Petrobras, né? Sabemos que nesse ano 2022 iniciou as novas rodadas de negociações, né? Começou lá junto com os trabalhadores, com vocês, né, dos congressos regionais, aí partiu para o Congresso Nacional da Plenafup aqui, que foi feito virtualmente, né, e depois a entrega da pauta. E nisso aí começou o processo de negociação. Muitos colegas, né, chegaram a me questionar, ou pelo Instagram, ou pelo Twitter, se como é que procede esse tipo de negociação, né? Quais são os instrumentos que o sindicato utiliza politicamente falando, né, para poder negociar com a empresa, trazer algo, né, de positivo para nós, né, petroleiros e petroleiros. Para isso, né, eu chamei um camarada, um amigo, né, lá de Manaus, bem que não está em Manaus não, agora já está em outro estado, mas ele vai poder falar um pouquinho sobre isso, né, o Paulo Neves, para poder conversar conosco, né, sobre essa temática, né, sobre como é que funciona a parte das negociações, como é que está essa negociação com a Petrobras, né, com o Centro Petrobras, esse ano 2022. E vou chegar aqui para perto aqui. Paulo Neves, se apresenta aí para o nosso povo aí aqui das nossas redes sociais. Fique à vontade. Salve, meu camarada Cláudio Nunes, tudo bem, meu? Então, cara, bom, você já disse, meu nome é Paulo Neves, estou diretor da Federação Única dos Petroleiros, também sou diretor lá do meu sindicato, Sindipetro Amazonas, também sou um dirigente da CTB, lá no meu estado. Hoje, particularmente, estou aqui no Rio de Janeiro, por conta de uma agenda da Federação Única dos Petroleiros, que tem sede no Rio. Essa é a dinâmica, né, que a gente trabalha, né, cada representante do seu estado tem aqui na Federação Única dos Petroleiros, aqui no Rio, participa das negociações com a empresa, todas elas acontecem por aqui. E assim estou. Sou operador, lá na minha base, a base geólogo Pedro de Moura, né, conhecido por todo mundo como Urucu. E é isso, camarada. Esse é o meu currículo, digamos assim. Ah, beleza. Não, tranquilo. Ó, seja bem-vindo aí e fique à vontade aí para poder dialogar conosco. Então, uma das principais perguntas que chega muito, Paulo Neves, é o que o pessoal não consegue compreender, ou talvez, até eu acho que talvez é porque os sindicatos não informam, talvez, devidamente como é que funciona a temática da negociação, né? Como é que funciona? Chega lá o Paulo Neves, o Cláudio, não sei quem, senta na mesa lá e negocia. Quais os instrumentos que a Federação Única dos Petroleiros, que os sindicatos utilizam para poder abrir esse diálogo, para poder fazer essa negociação? Deixa uma deixa aqui para ti. Como é que está sendo feito hoje, né, em 2022, essa negociação do acordo coletivo do sistema Petrobras? Na verdade, existe um padrão, existe um modelo de organização, né, e que a gente aplica já há muito tempo, né. Primeiro que, assim, a FOP tem lá a sua diretoria, que, obviamente, coordena e participa dos seus processos de negociação. Eles acontecem basicamente de duas formas. Na época do final da vigência do acordo coletivo, né, inicia-se todo o processo de negociação do acordo, mas também, após a conclusão da negociação, existe o que a gente chama das comissões de acompanhamento de acordo coletivo, né, que são temáticos, são assuntos temáticos. A gente tem lá, por exemplo, a questão específica de AMS, questões específicas de SMS, né, tudo isso acontece dentro dessas comissões, como eu disse, temáticas. Além disso, eventualmente, podem ser criados também grupos de trabalho específicos para tratar de assuntos como, por exemplo, o teletrabalho, né? Houve um grupo de trabalho que se debruçou e, nesses momentos, a federação seleciona ali os seus diretores com maior experiência ou maior afinidade nesse tema, né? Indica para coordenar esse trabalho, que seja numa comissão, seja no grupo, né, ou agora no que a gente tem chamado de reuniões temáticas, né? São reuniões temáticas, são assuntos subdivididos relativos ao acordo coletivo, né, dentro de um cronograma estabelecido em acordo com a companhia, né, para que a gente pudesse esmiuçar, digamos assim, né, esmiuçar
o detalhamento do processo negocial junto, né, desses grupos reduzidos, no sentido de otimizar o processo e que eles pudessem acontecer simultaneamente. Então, nós, desde o dia 4, estamos nos reunindo nessas reuniões temáticas. A primeira delas, como eu disse, no dia 4, foi a reunião para tratar da nosso plano de saúde, né? Talvez o tema mais sensível, né, dentro do processo de negociação esse ano. Quem coordenou é o camarada Paulo César, que tem larga experiência, não só em Petros, como também em AMS. No dia 5, nós tivemos um debate sobre banco de horas, sob a coordenação do companheiro Maia. E aí é importante logo fazer um recorte aqui. A gente está falando de coordenação, existem outros diretores da FUP, né? Fica aberto para os diretores que quiserem e puderem participar dessas reuniões, mas também é facultada a representação dos sindicatos. Cada sindicato indica quem é o seu representante que irá participar dessa mesa de negociação. Acontece nesses dias que eu mencionei, essas reuniões todas com a empresa aconteceram na parte da tarde, e na manhã é realizada uma reunião prévia, né, desses representantes que eu mencionei, e também, e muito importante, as assessorias da FUP. Né? A FUP tem assessoria para os mais diversos temas, assessoria jurídica, temos inclusive uma assessoria jurídica específica relativa a planos de saúde, autogeridos, né? A gente tem assessoria atuarial, né, que trata de assuntos relativos a Petros, mas também sempre que a gente precisa de qualquer avaliação do campo atuarial, a gente tem lá esse companheiro. Enfim, a assessoria técnica do DIEESE, que é importantíssima para fundamentar as nossas argumentações de forma mais técnica, né, digamos assim, para que não fique só no campo ideológico, digamos assim, da vontade, dos anseios dos petroleiros, que, óbvio, isso é importante, mas, acima de tudo, quando a gente trata com uma empresa que tem o caráter que tem a Petrobras, é preciso fundamentar também tecnicamente. Então, prosseguindo, camarada, lá no dia 8, nós tivemos o debate sobre hora extra, troca de turno, sobre tabela de turno e teletrabalho. Isso foi aglutinado numa única reunião, e aí foram duas coordenações, o Mário e a Cibele. No dia 9, anteontem, nós debatemos sobre SMS e o coordenador dessa secretaria é o Raimundo, um dos coordenadores dessa pasta, né, são sempre dois, o segundo, se eu não estou enganado, é o Cardoso. O Raimundo coordenou os trabalhos da reunião de SMS, uma reunião muito difícil, porque a gente acabou de passar por mortes no sistema Petrobras e ter que lidar com a empresa nesse quesito é sempre muito, muito difícil, porque para nós, né, a prioridade é sempre a vida, a segurança, não só dos trabalhadores, mas também dos equipamentos, das instalações, do meio ambiente, enquanto do lado de lá a prioridade, infelizmente, é sempre a produção, né, a continuidade operacional e, acima de tudo, o lucro. Né? Então, é um antagonismo que torna essa reunião sempre, pelo menos no meu ponto de vista, muito, muito pesada, assim, muito difícil. Pois bem, ontem a gente voltou a reunir para debater a AMS, era uma mesa que, como eu disse, um tema muito sensível e foram necessários, então, 2 dias de debate. E também, hoje pela manhã, a prévia, e agora à tarde, eu não sei quando vai para o ar o seu vídeo, mas, enfim, no dia 11, há o debate sobre banco de horas, mais uma vez, coordenado pelo companheiro Maia. Você pediu para que eu fizesse dessa minha impressão sobre como está se dando essas mesas temáticas. Eu confesso, camarada, que estou bastante decepcionado. Antes mesmo do processo de negociação do acordo coletivo, a empresa teria se manifestado na intenção de celebrar um acordo dentro da vigência, né, se mostrou disposta, inclusive, a tratar de assuntos que estão judicializados, né, porque era até algo inédito, porque geralmente quando uma questão na Petrobras é judicializada, ela fala, olha, isso então sai da mesa de negociação e agora está na justiça, o que a justiça determinar é o que nós vamos cumprir. Mas o representante da companhia disse estar disposto a negociar tudo, inclusive aquilo que estava sub júdice, o que criou entre nós, que temos boa-fé negocial, né? Talvez alguém ouça falando e falar, mas como eles são ingênuos? Não. Quem tem boa-fé negocial
entra em qualquer negociação no intuito de fechar um acordo, de encontrar uma saída, né? Caso contrário, nós não estaríamos aqui, a gente estaria buscando outras formas, né? Mas criamos ali uma expectativa de que, de fato, pudesse avançar. Já na primeira proposta, uma proposta extremamente agressiva, incluindo práticas antissindicais, aniquilando nossas cláusulas de AMS, enfim, um acordo com uma proposta duríssima e inaceitável, e a resposta foi dada nas assembleias. A categoria rejeitou categoricamente essa proposta. Enfim, a negociação avança, vem uma segunda contraproposta por parte da empresa, mas extremamente semelhante à primeira, com pouquíssimos avanços, se é que dá para chamar de avanço, um percentual ainda inferior à inflação do período, ainda promovendo prejuízos financeiros, e sem falar, mais uma vez, como eu disse, da AMS ainda muito restritiva, né? Enfim. Essa segunda proposta ela foi rejeitada não em mesa, mas no CD, no Conselho Deliberativo, que aconteceu logo na sequência, né? Quando a FUP chama todos os seus sindicatos para ouvir, e ali foi tomada a decisão de que nem precisaria de passar por assembleia, porque era uma contraproposta muito semelhante à anterior, que já tinha sido rejeitada, como eu disse, quase que por unanimidade em todas as nossas bases, né? Mas, de toda forma, foi feito o processo de assembleia para aprovar paralisações, mobilizações, dialogar com a categoria, a assinatura ou a concordância das nossas bases na divulgação de uma carta em apoio. E é interessante falar sobre isso, né? Porque nós fomos pioneiros, né? Essa carta em apoio à democracia, ela parte primeiro dos petroleiros e depois é que a USP e outras entidades começam também a publicar, e já tem carta aí com mais de 800 mil assinaturas, mas isso mostra que a FUP tem, de fato, um protagonismo político muito interessante, né? Então, camarada, após essa segunda rejeição da contraproposta, a gente parte para essas mesas temáticas, de novo, né, com o compromisso da empresa de que a gente pudesse, de fato, avançar. E o que a gente tem visto, o camarada Cláudio, infelizmente, é uma intransigência por parte da empresa. A empresa tem utilizado desse espaço para reafirmar as suas propostas, quase que invariavelmente de forma muito inflexível, né, de forma muito dura, e a gente tem experimentado assim um calvário de decepções, né, porque esse era o momento onde que a gente esperava que houvesse algum nível de avanço, né, propriamente dito, que a gente pudesse, de fato, fundamentar, e é o que a gente tem feito, né, tentado fundamentar, mas esbarra com um muro do lado de lá, que, infelizmente, continua ainda muito refratário naquilo que a gente vem apresentando. Eu entendo que as propostas que são feitas pela Federação Única dos Petroleiros, elas são bastante razoáveis, digamos assim, não existe nenhum absurdo daquilo que a gente estava pondo. Na sua grande maioria, trata da renovação desse acordo, com avanços em temas que são sensíveis, como, de novo, repito, a AMS, né, com alguns pontos de avanço. E quando eu digo avanço, é avanço no sentido de retomar aquilo que a gente tinha bem pouco tempo atrás, quando existia uma CGPAC, da negociação passada, era um outro momento político, e a gente entende que agora, nesse momento que a gente vem atravessando, na conjuntura que nós vemos atravessando, não cabe mais essa insensibilidade por parte da companhia em manter mudanças que estão, de fato, causando muitos prejuízos. A gente, na reunião, como eu disse, a reunião de ontem, a gente teve um número que eu, particularmente, fiquei bastante impressionado, camarada. São 1.399 famílias, não são pessoas, são famílias que perderam a AMS por não conseguir arcar com essas cobranças absurdas que a empresa vem implementando, de uma deturpação, de uma leitura equivocada, de uma leitura unilateral daquilo que foi negociado nos anos anteriores. É realmente muito complicada a situação que a gente vem atravessando, mas os petroleiros têm dado o recado. Você falou também sobre o empoderamento, o que a base pode fazer. Eu acho que a base, até o momento, faz o que tem feito,
né, que é aprovar os indicativos da federação, rejeitar essas propostas que causam prejuízo à categoria, seguindo o indicativo dos nossos sindicatos e da própria federação, né, aprovar as mobilizações, aprovar a carta de apoio à democracia, em defesa da democracia, né? Esse é o recado. Acredito que, em dado momento, isso tende a se acirrar. Por quê? Porque existem alguns ingredientes nessa história, né? Eu acabei falando aqui telegraficamente sobre o teletrabalho, sobre tabela de turno, mas esse também é um tema bem sensível, porque a empresa tem se mostrado completamente atrapalhada nesse processo de negociação. Sugeriu tabelas, né, que os sindicatos levaram para apreciação, foram aprovadas tabelas, a tabela C foi uma das mais aprovadas, que era uma tabela proposta pela empresa, a empresa não cumpre aquilo que combinou previamente, impõe uma tabela 3x2 que acaba com a vida dos trabalhadores, é uma tabela insalubre, e aí a gente fica nesse impasse, sendo chantageado pela companhia por essa tabela desumana, como eu falei, entendeu? Causando muito desconforto, muita insatisfação na base. E já tem algumas bases que estão respondendo, né? Já começaram o processo de greve, outras estão aprovando greves específicas relativas a esse tema. E aí é isso, né? Toda a greve ela ajuda num processo de resistência e de reação da categoria, né? Todo movimento que se faz ajuda também nesse processo de negociação do acordo coletivo. Eu acabei me estendendo demais, mas é porque você fez algumas perguntas e eu precisei fazer esse apanhado. Beleza? Mas é isso. Passo aí para você e a gente toca daqui. Não, tá tranquilo, Paulo. Acho que falta um pouquinho também, talvez, nós entendemos que nós participamos de fato do dia a dia da negociação. Não é o Paulo Neves, o Cláudio, ou o David, ou algum diretor da FUP que está sozinho lá, não. Todo petroleiro e petroleira participa, sim, desse processo de negociação. Cada um com o seu papel e cada um com a sua importância. E essa importância é extremamente alta em relação ao petroleiro e petroleira. Porque a imprensa vigia, a imprensa acompanha, a pessoa é para poder medir força. Achei muito interessante esses pontos que tu colocou, e vou passar para você até para a gente concluir, e você fica à vontade também até para refutar alguma fala minha, se você não concordar, a gente poder fechar esse vídeo, e já deixa aqui antecipado aqui, agradecendo a você que está assistindo, né? Não deixe, pessoal, de compartilhar o vídeo, não deixa de curtir, comentar. Se tiver alguma dúvida específica, o Paulo Neves, deixa nos comentários também, que isso também ajuda para que tanto o YouTube, o Instagram e o Facebook possam também entender que o vídeo é interessante e pegue pessoas do mesmo perfil, que são petroleiros e petroleiras, possam também receber o vídeo também e poder assistir também. Então, Paulo, deixa aí contigo aí para você fazer suas considerações finais. Sem dúvida. É inegável que a gente ainda tem muito que aprender, muito que avançar nesse campo das redes sociais, do entendimento do algoritmo. Inclusive, eu parabenizo você que faz um excelente trabalho, inclusive nos dá aula sobre o assunto, e é de fato importante que a gente aprenda e opere cada vez melhor no âmbito virtual, porque é inegável que essa é uma fronteira de luta e organização, né? Tanto é verdade que a empresa tem investido bastante nesse segmento através de ferramentas próprias lá de disputa da mente dos trabalhadores para com o sindicato. Isso é inegável e a gente precisa estar muito atento a isso. Você falou uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui, né? Que é a coisa do indicativo da FUP, né? Indicativo da FUP. Às vezes eu percebo que as pessoas mencionam o indicativo da federação como se a federação fosse um ser vivo, ou seja, um ente, né, que decide pela vida de todos os trabalhadores petroleiros e petroleiras. Não é assim, né? Quando o processo de negociação avança, e a depender da proposta que a empresa, da contraproposta que a empresa faça, em algum momento ou a todo momento a gente se reúne e vai avaliando, fazendo avaliação passo a passo, até que chega um momento em que os sindicatos presentes, ou seja, a FUP é composta por sua direção, mas sempre auxiliada, sempre dialogando com os sindicatos. Então, esse grupo de pessoas se reúne nos seus conselhos deliberativos e aí vem a opinião. Olha, eu conversei com a minha base, ou pelo que eu tenho
conversado com a minha base, essa proposta, da maneira que a Petrobras está apresentando, ela vai passar, ela será aprovada. Outros sindicatos falam, olha, não, mas na minha base tem tal item que eu não acho que vai passar, as pessoas não vão concordar. Ou uma outra base, por exemplo, que tem um núcleo de aposentados maior, fala, beleza, mas esse ponto aqui relativo aos aposentados poderia ser melhor, então na minha base não passa. E a média dessas opiniões, né, claro que a gente busca o consenso, a gente tenta não levar para votação para que a gente tenha uma opinião que seja coletiva de fato, né, mas em última instância, em raríssimas vezes até houve votação, mas a gente vai encontrar a média dessas falas para ter o posicionamento da FUP. Então, o indicativo da FUP não é o indicativo da FUP, é o indicativo dos sindicatos e, por consequência, o indicativo das bases, que invariavelmente acabam se confirmando nas assembleias, né? Tanto que é muito raro, pouquíssimas vezes na história dos petroleiros, a FUP deu um indicativo que não foi acompanhado pela base, né? Por exemplo, na época da venda dos feriados, só para exemplificar, a FUP foi contra e a categoria aprovou, que havia uma questão financeira envolvida. Mas, enfim, é assim, essa é a dinâmica, né? Eu acho que precisa quebrar um pouco esse mito de que a FUP deu um indicativo e não sei o quê. É assim que as coisas funcionam dentro de uma democracia, né? Dentro do que é coletivo. Nem sempre um indivíduo concorda com a opinião da maioria, mas é importante respeitar esses processos e compreender que nada do que é definido, do que é apontado, é da cabeça de um indivíduo ou de dois ou três. É sempre um trabalho coletivo, levado à exaustão. É isso, camarada. Então, enfim, acho que com isso a gente responde aqui os questionamentos. Eu não sei se eu deixei alguma coisa em aberto do que você perguntou. Acho que esse processo ele não se encerra ainda. Infelizmente, a Petrobras desenvolveu uma cultura ao longo dos anos de trabalhar com 3 propostas, coisa que nós, obviamente, somos refratários, né? Acho que as propostas devem vir até que haja um acordo ou haja uma concordância das partes de que aquilo ali é aceitável. A gente tem a expectativa de que ela, talvez na próxima semana, não sei, apresente uma nova contraproposta, apesar da inflexibilidade nas reuniões temáticas. Eles ali sinalizaram pequenos avanços em alguns pontos. A gente espera que isso se amplie, que a proposta de fato venha melhor, que seja uma proposta pelo menos digna da gente levar para a categoria, para consulta. O ideal é claro que seja uma proposta aceitável, mas o processo ele continua rolando. Eu acho que o fundamental é que a gente tenha a consciência e a convicção, juntamente com a base, de que o que a gente não pode é aceitar perdas, prejuízos, aceitar um acordo que traga ainda mais, que onere ainda mais as famílias petroleiras, que onere ainda mais, né, os nossos orçamentos. E isso não pode ser aceitável. A gente tem que garantir a robustez do nosso acordo coletivo, que de fato é um acordo diferenciado de muitas categorias no Brasil. A gente precisa garantir isso, né, que essa estrutura histórica consolidada ela permaneça e que a gente possa recuperar alguns itens que nós perdemos em uma conjuntura mais desfavorável do que essa que a gente vem atravessando. Porque a eleição, meu irmão, está logo ali. Entendeu? E a gente acredita que todo esse processo de desmonte, de destruição do sistema Petrobras, ele se interrompe com a retomada de um projeto popular, democrático e um projeto dos trabalhadores, né? Claro que muito do que eu digo aqui é uma opinião da Federação Única dos Petroleiros, mas, claro, também recheado das minhas posições pessoais e também da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, da qual eu também faço parte. Obrigado pelo espaço, camarada. Foi um prazer estar aqui e me coloco à disposição para outras oportunidades para falar de outros temas. Beleza? Beleza, Paulo. Só uma correçãozinha, não é só você não, eu sou também orgânico aqui pela CTB também, em conjunto contigo e com outros camaradas que compõem a FUP, né? Que a FUP também tem uma composição, é composta por várias composições
políticas que têm representação na base. Né? Isso, acho que dialoga bastante. É o que a gente chama de forças políticas que atuam na Federação dos Petroleiros. Isso mostra a pluralidade, inclusive. Né? Hoje nós temos 5 forças políticas dentro da Federação. Beleza, quero agradecer aí a tua participação. E a você que está assistindo, eu esqueci de dar a dica que no final do vídeo vai ter um link também sobre um vídeo específico sobre o PCR. Né? Tanto a Petrobras como a Transpetro é um vídeo atualizado, deve ter somente um mês que eu fiz, e com certeza você vai conseguir tirar bastante dúvidas sobre esse processo. E não deixe de participar dessas assembleias. Não deixe de participar das lives dos seus sindicatos. Ah, Cláudio, mas o meu sindicato, ele não programa as lives, ele em cima da hora ele lança lá. Entre em contato com o seu diretor sindical ou com a sua diretora sindical da sua base e questiona que não tem como você se organizar um pouquinho melhor, que eu quero participar, o pessoal quer participar e ter dificuldade. Tem que ter esse diálogo. Ter conversa, que é nessa conversa, nesse diálogo, que nós vamos construir as nossas trincheiras, vamos empoderar os nossos instrumentos de luta e vamos vencer, não somente em relação ao acordo coletivo, mas vamos vencer também em relação ao processo eleitoral que vai ocorrer em outubro. Que estejamos juntos aí nesse processo. Um abraço aí, Paulo Neves. Até a próxima, pessoal. Um abraço.